Olá, estamos iniciando mais um programa Santa Maria Argumentos e hoje estou recebendo aqui o meu amigo, Dr. Guilherme Ziegler Huber, advogado, especialista em Direito Previdenciário, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, é membro do escritório de advocacia MMT Advogados Associados e vai conversar hoje um pouco com nós sobre essas questões que envolvem a política, o direito e tentando dar um foco mais específico para o nosso telespectador do direito previdenciário e dessas novas notícias que têm surgido esse ano, né, em meio a essas turbulências políticas de reforma da Previdência. Então, muito obrigado, Guilherme, pela tua disponibilidade de estar aqui no programa Argumentos, falando com o nosso telespectador. Né, e vou te pedir já de início que tu nos diga se as expectativas são boas ou ruins no direito previdenciário, para a Previdência, né, para o nosso telespectador trabalhador que sonha um dia conseguir se aposentar pelo INSS. Eu agradeço muito a oportunidade aqui, Dr. Rafael. Meu amigo de anos já, né, meu colega, desde a época de estágio, 2008, né? 2007, 2008, por aí. É. Então, essa barba branca, né, não é à toa. A barba branca é fruto de muitas lides contra o INSS, né? O INSS, como tu mesmo perguntou, ele vem com muitas novidades, né? O INSS hoje em dia, o direito previdenciário hoje em dia é uma verdadeira caixa de Pandora, porque a gente nunca sabe o que vai sair ali de dentro, né? Tu imagina que desde dezembro de 2014, as regras da aposentadoria por tempo de contribuição, e abrindo um parênteses, a aposentadoria por tempo de contribuição, 80% dos benefícios de aposentadoria são dessa modalidade. Dessa modalidade. Ela foi mudada 3 vezes já. Foi mudada no finalzinho de 2014, dia 31 de dezembro de 2014, né, no apagar das luzes de 2014. Depois, em julho de 2015, veio essa nova redação, né, daquela regra do 85-95. De certa forma, foi uma boa novidade, porque criou uma possibilidade, na verdade, da aposentadoria sem a incidência do fator previdenciário. Isso, exatamente. Né? Embora sejam poucas pessoas que conseguem alcançar essa soma dos 85-95, ela foi uma boa notícia e eu acredito que nesse 1 ano e meio aí que está vigente, muitas pessoas conseguiram se aposentar com um valor de benefício muito superior ao que teriam conseguido aposentar antes. É verdade, Rafael. O fator previdenciário, como a gente sempre diz, ele foi sempre o vilão do aposentado, né? Porque ele era uma forma de inibir com que o aposentado se aposentasse um pouco mais novo, né? Era um falso incentivo a pessoa continuar trabalhando. Exatamente, porque imagina tu contribuir bem, uma pessoa que contribui sobre por exemplo, uma pessoa que contribui sobre R$4.000. Se aos 50 anos de idade a pessoa chega com 35 anos de contribuição, o homem, ou 30 anos de contribuição, a mulher, ele chega a perder quase metade da sua aposentadoria, né? Então tu contribui sobre 4.000 a vida toda e no frigir dos ovos lá tu sai com uma aposentadoria de 2.000, né? Então as pessoas trabalhavam mais e mais e mais. Mas eu vejo essa reforma de 2015 como uma resposta à reforma de 2014, que ela realmente foi bastante severa, né, em 2014. Além de modificar as normas da aposentadoria por tempo, diminuiu a pensão por morte para metade do salário da aposentadoria do falecido, né? Além de regras de auxílio-doença que foram verdadeiras lástimas para a aposentadoria. Chegou algum período que foi prorrogado para 30 dias o tempo que a empresa teria que pagar o auxílio-doença para o funcionário para depois ser encaminhado no INSS e voltou aos 15 dias. Teve um período bem turbulento ali no final de 2014. Exatamente. De 2014, ali do dia 31 de dezembro, até o dia 16 de julho de 2015 teve esse período, né? Que a empresa acabou se onerando ainda mais, né? O INSS passou a sua responsabilidade para a empresa durante esses 15 dias. E qual é a expectativa que tu passa para o nosso telespectador nesse novo momento que nós temos aí um governo não mais interino, agora um governo oficial do Michel Temer, mas um governo que promete muitas reformas em diversas áreas, inclusive da Previdência Social. Nós não temos mais um Ministério da Previdência, agora é o Ministério da Previdência e do Trabalho, né? Então, nós temos algumas mudanças assim, de símbolos, mas o que tu imagina que isso possa significar na vida do trabalhador? Um aumento, talvez, da idade, que seja estabelecida uma idade mínima para aposentadoria? Assim, quais são as tuas perspectivas, boas ou ruins?
Tu falou muito bem, Rafael, quando tu disse que até então só tiveram mudanças simbólicas, né? Teve essa desestruturação do Ministério da Previdência, ele foi acoplado em outro ministério, virou uma secretaria, e agora o que a gente vê, a previsão de futuro para as reformas previdenciárias, são reformas bastante lastimáveis, né? O governo, ele vem se reunindo desde o ano passado com as centrais sindicais, enfim, né, seja de trabalhadores, seja de especialistas dentro do próprio Ministério da Previdência, o antigo Ministério da Previdência, né, para verificar quais seriam as causas, porque hoje em dia tanto falam do arroxo da Previdência, do rombo da Previdência, né? Então eles nomearam basicamente 4 teses. Uma que seria a extinção da aposentadoria por idade do trabalhador rural, né? Então o trabalhador rural hoje em dia ele contribui com o talão de produtor, né? E ele contribui 2,3% sobre o que ele vende. Que é o Fundo Rural. Que antigamente era o Fundo Rural, né? Vinha destacado no finalzinho da nota ali o Fundo Rural, né? Daí pagava esses 2,3%. Daí o aposentado, ele se aposentava por idade, o homem com 60 anos e a mulher com 55. Hoje em dia eles querem que todos os trabalhadores contribuam com a guia do INSS, o famoso carnê laranja aquele, né? Que daí seria 20% sobre o salário mínimo. Outra delas é a questão de igualar homem e mulher. A mulher, como você sabe, ela se aposenta 5 anos antes do homem, né? O homem com 35 e a mulher com 30. Eles iriam igualar, equiparar as idades. Equiparar para 35, aposentadoria por tempo, 35. Não tem a chance de ser 30 para todos, né? Não, baixar eles não baixam, né? Seria interessante, né? Mas infelizmente essas revisões dos direitos são sempre para piorar a situação, né? E a pior delas, que é essa questão da idade mínima para aposentadoria, né? Acho que vem alguma coisa nesse sentido? É o que o governo tem lutado, né? Para que faça com que, independentemente do teu tempo de contribuição, o trabalhador somente se aposente com 65 anos de idade. E tem força esse tipo de medida para ser aprovada? Olha, desde que entrou o governo interino, ele tem uma forte tendência a enxugar direitos sociais, né? E tá aí a reforma trabalhista também, que não me deixa mentir, né? Então, está hoje no mesmo Ministério da Previdência. Exatamente, E também isso também daria tema para um outro programa inteiro, né? A reforma dos direitos trabalhistas. Mas tem uma tendência... Quem sabe o nosso amigo Wagner Pompeu possa um dia, né? A gente possa desfrutar da presença dele aqui no programa. Claro, com certeza. E ele possa conversar um pouco com nós e flertar sobre essas questões que envolvem o Ministério do Trabalho, né? Os direitos trabalhistas, que é em si a área que ele mais atua no escritório, né? Exatamente. O Dr. Wagner, como especialista nessa área de direito do trabalho, ele, sem sombra de dúvida, teria muito que... A gente só precisa de um tempinho na agenda dele, que é difícil de conseguir. É verdade. Bom. E a última delas, doutor, desculpa, mas seria um cálculo totalmente diferente do que a gente tem hoje. Hoje em dia é uma regra bem complicada, mas basicamente a gente pega todas as contribuições desde julho de 94 e retira as 20% menores e faz um cálculo aritmético das 80% maiores. E ainda, dependendo do caso, multiplica pelo fator previdenciário. Essa medida agora que o governo quer fazer depois que fazer essa média aritmética, ainda cortar pela metade e aumentar 1% a cada ano de contribuição. Então, e isso é de ficar até um pouco... Então, um absurdo. Isso exige que o trabalhador tenha 50 anos de contribuição para poder chegar aos 100%. Exatamente. Chega ao absurdo de ter que aceitar que o trabalhador tenha 50 anos de contribuição, não de idade, para poder se aposentar, né? Tu acredita, eu pelo menos ouvi algumas notícias de que você tentaria mexer no servidor público, acabar com as aposentadorias especiais, deixar todo mundo dentro de um regime geral de previdência. Tu imagina que possa acontecer isso, ou isso, se sim, tu imagina que seja positivo esse tipo de... A aposentadoria do servidor público em si eu acho muito difícil, né?
porque o servidor público ele tem seus regimes próprios, né? E é muito fragmentado. Então, o que acontece juridicamente, né? A Constituição Federal, ela traz as regras gerais de aposentadoria, né? Lá no artigo 40, ela traz regras totalmente gerais, mas cada estado, a União, o estado, as autarquias, enfim, os municípios, elas têm suas regras específicas, né? Então, a tendência que se tinha também era de mudar as regras de aposentadoria dos militares, né? O militar hoje se aposenta muito bem e eu também tenho a questão de pensionista dos militares, né? Porque o militar hoje em dia ele deixa a pensão para a mulher e se ele pagar mais um percentual de 1,5%, ele ainda pode deixar para a filha. Então é uma questão assim que o militar ele trabalha há 30 anos e a União fica pagando durante 100 anos benefício para os familiares dele, né? Na verdade, para o nosso telespectador que é militar também não ficar chateado com nós, né? Precisar bem a questão que tu disse assim, de que há uma contribuição, na verdade, né? Ele contribui com um percentual a mais para cada dependente, né? Que vai ser pensionado depois, né? As filhas normalmente que têm direito à pensão. Exatamente. Eu acho que teve algumas modificações já nisso, desde 91, acho que houveram algumas modificações nessa legislação, mas ele contribui. O problema é saber se está encontrando esses valores, se o valor que ele está contribuindo realmente é suficiente para remunerar o valor da pensão que os dependentes dele vão continuar recebendo depois. Sabe, Rafael, que ele contribui até muito alto, né? Porque o trabalhador da iniciativa privada ele tem um teto, que hoje está em 5.189,82. O militar ele não tem esse teto. Então, se por exemplo, se tu é um militar de uma patente maior... Receba 20 mil reais por mês. Receba 20 mil, tu vai contribuir sobre 20 mil reais, né? Para ele e para os dependentes. Para ele e inclusive para os dependentes, né? Então ele realmente... E o funcionário público em si, ele tem alguns, vamos chamar assim, de prejuízos, porque todos os descontos já vêm no contra-cheque dele. Né? Imposto de renda, contribuição com previdência, contribuição com saúde, eles já vêm descontados do próprio contra-cheque do servidor público. Então eu imagino que mexer na questão previdenciária e jogar eles para dentro do regime geral implicaria também em modificar todas essas outras situações, né? De repensar um pouco todos os encargos que eles têm, porque vai acabar desmotivando as pessoas a seguirem a carreira pública, né? Prestar um concurso público, seja militar ou não, mas eu acredito que vai acabar desmotivando, que um dos grandes interesses é a estabilidade, mas o segundo maior interesse em seguir uma carreira pública é saber que quando a pessoa aposentar ela vai continuar recebendo o mesmo salário que ela recebia quando estava na atividade. O que não acontece com nós que somos da iniciativa privada e quando nós formos aposentar nós vamos receber no máximo o teto da Previdência. Esse é o grande então, nós podemos contribuir com o regime de Previdência privada? Obviamente que sim. O servidor público também pode fazer isso. Claro. Né? Qualquer pessoa pode. Então, é uma possibilidade para todos isso. Mas o que é certo é que nós nunca vamos receber mais que o teto do INSS, que hoje é R$ 5.100, alguma coisa assim. 5.189. Então, e a maioria dos servidores públicos aí tem um salário superior, ou pelo menos igual ou superior a esse... Quando chega lá aos 30 anos de carreira, já chega num valor de salário igual ou superior a esse... Pelo próprio plano de carreira deles, né? Chega no fim da sua carreira, ele está com um salário razoável. Então que não existe essa possibilidade de unificação dos regimes de previdência? Não, eu acredito que não. Eu acredito que essas 4 teses que eu abordei, no mínimo 2 vão ser instaladas. Qual é a idade que tu imagina que seja? Eu acredito que... A idade mínima para aposentadoria que vai vir nessa reforma? A tendência é que seja 65, né? 65? Não é não é uma barganha, um projeto com 65 para chegar no 60 e deixar assim? Olha, o que eu acho assim também, né? Que eu no dia a dia, no trabalho a gente vê, né? É que eles estão tentando trazer uma proposta bastante dracônica, assim, né? Bastante de 65 anos, né? Para conseguir uma idade um pouco menor, né? Mas do jeito que tem mudado a Previdência, sinceramente, eu não sei o que esperar mais dela, né? E dentro dessa perspectiva, assim, né, da Previdência, da falência da Previdência,
Realmente falta dinheiro para a Previdência? Eu acho que não, sinceramente não. E por motivos bastante claros, né? 2 motivos basicamente são o que me baseiam sobre isso. O primeiro deles é que a Previdência arrecada muito, mas ela fiscaliza muito pouco. Porque quem é o grande contribuinte da Previdência Social são as empresas, né? Porque a empresa ela paga, além dela ter o dever de retirar o percentual do empregado, né, e repassar para... Ela faz a retenção. Isso, exatamente. Além dela fazer isso, ela contribui sobre a cota patronal, que a cota patronal eu acho bastante pesada para ele, porque tu soma toda a folha salarial, 20% dela tu paga para o INSS, e ainda tem a contribuição sobre o lucro líquido, além daquelas empresas que trabalham fazendo importação e exportação, existe o COFINS, né, importação e exportação, que vai todo para a Previdência. Então, esse tipo de trabalhador, o empresário, ele contribui muito. Só que a questão é que existe muitas empresas que devem para a Previdência. Só que aí entra o trabalho da Receita Federal, né? A Receita Federal, ela não está acostumada a fiscalizar a contribuição do INSS. Ele está acostumado a fiscalizar imposto de renda, né? Enfim, todos aqueles outros impostos e contribuições voltados para a União. De uma declaração e que, na regra, eles vão verificar se a declaração é exata ou é inexata. Eles vão cruzar as informações da CPF, CNPJ e ver se o que a pessoa informou está certo ou está errado. Na verdade, não é uma fiscalização, né? É só um cruzamento de dados que é feito pelo computador e que aciona o alarme lá, dizendo que a pessoa não está pagando o imposto devido. Daí fica bem mais fácil, né? Mas e talvez tivesse aí também uma necessidade de fiscalização o salário por fora, né? O famoso salário por fora, né? Que é uma prática muito comum, infelizmente uma prática muito comum das empresas pagarem uma comissão ou algum salário por fora para o empregado, de forma a diminuir os encargos sociais que vão incidir sobre o salário dele. E o empregado também se sente feliz com isso, porque ele recebe um salário a mais. Claro, com certeza. Só que no final da vida, quando ele precisa se aposentar, ele vai se aposentar sobre o valor que estava na carteira de trabalho. É sobre o que ele contribuiu, né? Daí sim ele vai ver a falta que fez ele ter contribuído e não ter recebido aquele salário por fora, né? Além disso, o contribuinte individual, que é o profissional autônomo, ele também sonega muito, né? Porque o profissional autônomo, ele começa com um capital X, um capital pequeno, e ele vai crescendo. E durante esses primeiros anos, como ele não tem capital de sobra, né? Não sobra capital, ele acaba não pagando o INSS. E não tendo uma Receita Federal forte para fiscalizar isso, ele fica 5, 6, 7 anos sem contribuir, né? Outra coisa também, as grandes empresas têm um déficit enorme com o INSS, né? E, por exemplo, se tu entrar no site do INSS e ver, tu vai ver que tem empresas como a Vale do Rio Doce devendo bilhões para o INSS, né? Então essa é uma causa bastante grande, porque que dizem do famoso arroxo da Previdência, né? Na verdade não está faltando a origem para os valores, não está faltando créditos, na verdade, o que está faltando na Previdência, em parte, é essa fiscalização. Exatamente. Eu vou pedir para te falar no próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo, mas vou pedir para te falar para o nosso telespectador no próximo bloco um pouco sobre essas revisões de benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, né, o que aconteceu, o que está acontecendo, assim, o que o nosso telespectador que está em casa, que é beneficiário de algum desses auxílios, o que ele pode esperar aí também, né, dando aí as sugestões de caráter geral, mas vamos deixar essa pergunta para o próximo bloco, então. Nós voltamos logo, vamos para um rápido intervalo, fique conosco. Informativo Casa do Poeta Santa Maria. Apoio Cultural. Imembuí Corretora de Seguros. Seguro todos os ramos. Credibilidade e compromisso com o segurado. Madeireira Cerrito. BR-158, número 1090, Santa Maria. Clínica da Mulher.
ginecologia, obstetrícia e mastologia. Rua Tuiuti, 1571. De Aideus Tim Lima, Cidade Clara. Bem na hora de fazer a lição da natureza, o sol aparece no seio da montanha. Lá embaixo a cidade brilha, alumínio areado, fogões, carroças e caminhantes, sorvetes coloridos e a ciranda do trânsito. Bem na hora de fazer a lição da natureza, o sol dá lugar à lua, quarto crescente de prata. Lá embaixo, na cidade, piscam luminárias de mercúrio, sobradas e soteias assombrados, rondas e rodas, discos e bares em blues. A lição é clara, cidade de feição bendita, imaculada medianeira, sinos torturando e travessas, ônibus atulhados de sonhos, camelôs e avenida Rio de Estrelas, branco ilusão, querendo voltar no século. A cidade é clara e transita na prata das luminárias, como um sino na avenida. Maria, ao pé da santa. Vacacaí-Mirim, de Denise Reis. Era uma vez um rio de águas límpidas e pedras generosas. Havia peixes, mergulhões, garças e marrequinhas. Às margens, um tapete verdinho e aveludado, de limo, capim e treme-tremes. O murmúrio da água, nas pedras, no mato, era uma orquestra bem maestrada pelo vento inquieto. Havia uma pinguela aventureira, palco suspenso para espectadores com asas. Havia risos e gritarias. Que pena! O rio virou vala, minguou o mato, calou o murmúrio. O maestro enlouqueceu. Ruiu o palco, as asas caíram. Do tapete, só lembranças. Substrato de dor enorme que supera todas as metáforas. Que pena, era uma vez o Vacacaí-Mirim. Informativo Casa do Poeta Santa Maria. Apoio Cultural. Imembuí Corretora de Seguros. Seguro todos os ramos. Credibilidade e compromisso com o segurado. Madeireira Cerrito. BR-158, número 1090, Santa Maria. Clínica da Mulher. Ginecologia, obstetrícia e mastologia. Rua Tuiuti, 1571. Retornamos do nosso intervalo. Está comigo hoje, para você que está chegando agora assistindo o programa, Dr. Guilherme Ziegler Huber, advogado, especialista em direito previdenciário, meu amigo de longa data e que está hoje conversando um pouco comigo e contando um pouco para vocês sobre as novidades do direito previdenciário, né? Novidades não tão novas assim, mas que são bastante temidas há bastante tempo, né? Com perdão da redundância. No final do primeiro bloco, deixei a pergunta para ti, Guilherme, sobre essas perícias, então, esses mutirões que o INSS estava realizando ou está realizando, chamando então os beneficiários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez para fazerem uma nova perícia, e me parece que estava tendo algo do tipo a cada 20, 18, 19, 17 pessoas estavam tendo benefício cancelado. Era um número bem elevado de cancelamentos de benefícios. Então, gostaria que tu falasse um pouco sobre isso, né? Uhum. Se está realmente acontecendo, se não está acontecendo, se o nosso telespectador que está em casa tem que ficar com medo, né? O que ele pode esperar do INSS? Hoje em dia, o telespectador não precisa mais ficar com medo, Rafael. Porque o que acontece? Foi editada uma medida provisória, né? Medida provisória 739 de 2016, que basicamente era o seguinte: todas as pessoas com menos de 60 anos de idade que recebessem aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença há mais de 2 anos eram convocadas para comparecer na agência do INSS e ser submetido a uma nova perícia. Se caso o médico do INSS, o perito do INSS, verificasse que essa pessoa estava capaz para o trabalho, ele iria cortar o benefício. Se ele verificasse que continuava em incapacidade, daí ele ia continuar assim, né? Ia continuar com o benefício,
ser ou de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. Mas, e então, isso foi deu muito trabalho durante esses meses que a medida provisória vigorou, né? Para os peritos, né? Porque, e até a gente estava conversando antes no intervalo, esses peritos eles ganhavam uma bonificação. Cada perícia que ele fizesse nos moldes dessa medida provisória, né? Ele ganhava um bônus de R$60 a mais na sua remuneração, né? Então, é claro que com uma bonificação dessas, o perito tinha essa tendência de chamar cada vez mais pessoas, né? Tinha interesse em trabalhar, em produzir. Em produzir. Então, foi o INSS nos últimos meses era como é que eu posso dizer assim? Era uma multidão lá dentro. Pessoas fazendo perícia. Para fazer perícia, né? Fazer perícia. E, infelizmente... E o telefone escritório tocando. Eu acho que nos tempos para cá, eu acho que eu nunca trabalhei tanto na minha vida, né? Porque... Cliente desesperado, querendo saber o que faz. Então, era esse beneficiário de auxílios, de incapacidade, enfim, com o medo de perder o seu benefício, né? E esse tipo de trabalhador, esse tipo de segurado, ele é um segurado que ele tem muito receio. Porque como ele está num estado de incapacidade, como ele está doente, se o benefício do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez dele for cessado, ele vai tentar ir para o mercado de trabalho e dificilmente o mercado de trabalho vai absorver ele, né? Então, mas não tinha um programa do INSS que era para reinserir essas pessoas no mercado de trabalho? Existe um programa do INSS desde que o INSS foi criado em 1923, que na época das caixas de aposentadoria, que é a questão da reabilitação profissional. Que a pessoa que ficava em auxílio-doença, ela tinha direito ao próprio INSS custear tratamento de saúde? Não é um tratamento de saúde. É um programa de preparação para o trabalho, para ele aprender um ofício. E daí o INSS, depois desse trabalho, junto ao Sistema S, né, Senac, Sebrae, Sebrac, enfim, depois que terminasse esse curso, o INSS seria obrigado a empregar essa pessoa dentro de alguma empresa, enfim, parceira, de uma repente, parceira. Dessas redes. E, além disso, ela deveria cuidar para que o salário da pessoa não diminuísse tanto. Uhum. Por exemplo, se quando ele estava na ativa ele ganhasse R$2.000, ele deveria ganhar R$2.000. Só que, infelizmente, o INSS tem um problema estrutural tão grande que isso aí não acontece, né? Então, basicamente, o que é o programa de reabilitação profissional hoje? O segurado vai lá, conversa com o assistente social, a assistente social dá um monte de folhas, como se fosse de currículos, né? Dizendo as lojas que são parceiras e a pessoa que vai de atrás, né? Mas esse acompanhamento todo que está lá redigido na lei, isso aí até hoje é uma coisa até hoje muito inviável, né? E que tipo de especialidade tem esses médicos peritos do INSS? Um trabalhador que sofre de cardiopatia ou que sofre da neoplasia, né, do câncer, sei lá, que tem alguma doença que seja uma doença assim oculta, né? Ele vai chegar no INSS a fazer uma perícia e vai ter um perito que é especialista nesse tipo de doença, o atendimento que a pessoa vai ter lá é realmente confiável? É assim, ó, Rafael. Porque algumas doenças elas são muito específicas. Ah, com certeza. E embora todo médico seja médico, assim como todo advogado é advogado, tem alguns nuances, algumas situações, sintomas mesmo de cada doença, que só o médico que trabalha todo dia com aquela doença vai conseguir observar. A cardiopatia eu acho que é uma das doenças mais silenciosas que existem. E muitas vezes a pessoa chega no INSS bem, caminhando bem, aparentemente bem, corado, né? Assim, a gente olha e realmente vê naquela pessoa que ela está apta para trabalhar, mas a doença dela é silenciosa. O médico que está lá recebendo, que vai atender, que vai fazer a perícia, ele realmente está capacitado para enfrentar essas situações? O médico que está lá, normalmente ele recebe uma especialidade de perícia médica, que é uma especialidade bastante ampla, que serve basicamente para fazer leitura de atestados de laudos médicos, né? Então, o paciente, na maioria das vezes, isso eu escuto diariamente lá no meu escritório, ele não é analisado pelo perito do INSS. O perito do INSS analisa atestados médicos. Os documentos que ele leva.
Então ele vai lá, o perito olha e coloca a conclusão dele no computador. Mas não existe garantia nenhuma que, por exemplo, se tu tem uma neoplasia, se tu tem um câncer, tu vai ser analisado por um médico especialista em oncologia, exatamente, né? Ali, pelo menos na agência, né? Nos casos que é cessado na agência e a gente tem que levar isso ao conhecimento do Poder Judiciário, daí sim, lá no Poder Judiciário existe também não é uma regra totalmente... que seja seguida 100%. Seguida exatamente. Não. Existem exceções, mas lá normalmente a gente o segurado, o cliente, ele é atendido por um médico da área. Mas existe um problema bastante grave aí, né? Que acontece muitas vezes que existem pessoas que têm inúmeras patologias. Né? Por exemplo, a pessoa que tem diabetes, ela com o tempo ela começa a ficar cega, muitas vezes ela tem que amputar algum membro, né? E essa pessoa, eu defendo que essa pessoa deveria ser analisada por uma equipe multiprofissional, né? Por exemplo, o oftalmologista, por um endócrino, enfim, né? Por todos os médicos que consigam analisar o quadro clínico daquela pessoa. Ele possa entender essas extensões da doença dela, né? Todas as extensões, exatamente. Só que, claro, que isso é uma realidade que vai demorar muito para aparecer hoje em dia. Porque daí a perícia deveria ser ou uma perícia una, com vários profissionais, o que é bastante inviável, né? Porque a gente já tem poucos peritos, seja no INSS, seja na Justiça, ou várias perícias, cada uma com um profissional, né? Talvez isso fosse minimizar também as fraudes que existem, né? Pelo menos olhando na internet, assim, ver vídeos de pessoas chegando com muleta ou com a perna engessada no INSS para fazer uma perícia e aquela pessoa ela entra caminhando na agência e começa a bancar quando passa a porta, né? Então, não que o médico possa ser enganado, mas há uma intenção de enganar de algumas pessoas, de fraudar o sistema mesmo para ter esse benefício indevido. E talvez se o médico que fosse atender ela fosse realmente especialista naquela patologia, fosse possível minimizar um pouco essas fraudes, né? E obviamente diminuir esse rombo do INSS que a gente fala aí de ter um excesso custo, né? Com certeza, e principalmente doenças do tipo psiquiátricas, né? E existe algum tipo de movimento da OAB no sentido de reivindicar isso, de alguma bandeira assim que esteja sendo levantada para exigir que o INSS, né, tenha peritos de diversas áreas, que realmente a pessoa seja atendida por um perito especialista naquela doença ou não? Tem conhecimento disso? Agora teve um movimento bastante grande, inclusive foi a minha dissertação de mestrado, né? Que o Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, né? E essa convenção, ela traz um novo conceito de pessoa com deficiência, né? E ela engloba não só aquelas deficiências... Voltou a ser utilizado, inclusive, o conceito com deficiência, né? Exatamente. Antes era uma criança especial, não, agora a gente utiliza a expressão deficiente, ele é deficiente, né? Ele é deficiente, né? Ele não porta, porque portar, por exemplo, tu porta uma pasta, né? Sim. Uma pessoa que tem uma deficiência, ela é deficiente, né? E isso faz parte da realidade dela. Mas daí, então, e com essa convenção, que depois se tornou em um decreto e virou parte da própria Constituição Federal, e depois, ainda em 2015, veio o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? A questão a respeito da análise da incapacidade, da deficiência, ela se transformou bastante ampla, né? Então, existe um movimento, e é um movimento bastante interessante, de que essa análise da incapacidade, ela não seja feita só com base num médico, mas ela seja feita com base com psicólogos, seja feita principalmente com assistente social, né? Porque as barreiras que a pessoa enfrenta para entrar no mercado de trabalho não são só barreiras médicas, né? Existe toda uma questão de preconceito, enfim, né? Dentro dessas barreiras, qual é a solução para o trabalhador que o médico do trabalho da empresa não quer receber ele na empresa para trabalhar porque considera que ele está incapaz e o INSS não concede um benefício previdenciário do auxílio-doença? Nesse limbo aí, o que a pessoa faz? Ela não consegue trabalhar porque a empresa não aceita que ele entre na empresa e, por outro lado, o INSS também não concede o benefício previdenciário. Exatamente, é bem como tu falou, né? Essas pessoas que estão nessa situação,
e que isso é extremamente corriqueiro, né? Elas estão no verdadeiro limbo, né? Então a situação, hoje em dia, a única solução que eu vejo... Recorrer a uma ação trabalhista? É ou uma ação trabalhista contra a empresa, né? Ou se realmente a pessoa se sente incapaz para o trabalho, entrar com uma ação contra o INSS, né? O problema é que ações contra o INSS, elas, enquanto a ação está em trâmite, né? Em regra, não se consegue uma antecipação da tutela, uma liminar. Antecipação da tutela a gente só consegue depois de uma sentença, né? E por mais que aqui o Poder Judiciário ele seja bastante rápido nesse sentido, né? Tem muitas sentenças de auxílio-doença que a gente consegue em 6 meses, né? 6 meses sem salário, mas 6 meses sem comer. 6 meses que a pessoa está sem salário, né? Então... E provavelmente quando ela receber esses 6 meses atrasados, ela vai pagar o advogado? Vai ter que pagar o advogado. Então aquele dinheiro dela que já era contado todo mês, por mais que ela consiga sobreviver aquele tempo, ela ainda vai ter um desconto, vai perder. Não vai perder porque ela está remunerando o advogado, não vai perder, mas ela vai deixar de ganhar um valor que era dela por direito. E a Defensoria Pública da União, que era o órgão responsável por fazer isso, né? E que daí ela não teria esse ônus, né? Ela é, hoje em dia, ela é um órgão que ele está muito assoberbado, né? Então, se tu procura a Defensoria Pública para entrar com uma ação, ela vai demorar 4, 5, 6 meses, né? Sim, tem muitas ações de medicamentos, de tratamento médico, né? A Defensoria Pública da União, realmente, ela recebe demandas em grande quantidade, né? Claro. E demandas bastante específicas, porque por mais que você tenha um modelo de uma ação de auxílio-doença, não se faz ação com modelo, né? Não, a gente precisa contar exatamente qual é a dor que aquela pessoa está sentindo, qual é o problema que ela está passando, né? É preciso colocar o anseio dela na ação, e isso demanda tempo. Com certeza, cada ação é um ser humano, né? Uma vida que está ali atrás dela. Mas assim, respondendo a tua pergunta, Rafael, eu acho que a solução para isso ela é muito mais estrutural e remonta aquilo que a gente estava falando sobre a reabilitação, né? A pessoa que trabalha numa empresa... O próprio INSS ele poderia cessar o benefício dela, mas pensar não nessa cessação tão traumática, que é simplesmente dar um comunicado de decisão e dizer, volta a trabalhar. Ele poderia, quem sabe, trazer outras estratégias, como mandar uma notificação para a empresa dizendo para ele realocar ele dentro da empresa, né? Colocar numa outra profissão que não vá... Outra função que não esteja... Depende daí também da incapacidade, né? Exatamente. Se não for uma incapacidade total, realocar ele numa função que seja possível, com aquela incapacidade, ele exercer a atividade. Ou como já tem previsto na lei, né? A aposentadoria por invalidez, quando ela é cessada, ela não cessa de uma vez só, né? A pessoa que está aposentada por invalidez e volta a trabalhar... ela ainda fica durante um longo período... Vai diminuindo aos poucos o valor do benefício. Ela recebe um montante... Acho que é durante um ano, imagino, acho que é durante um ano. Um ano ou 2, né? Até 2 anos ela fica recebendo e daí vai diminuindo até, ao longo desse tempo, ela conseguir retornar ao mercado de trabalho. Então, se o nosso telespectador recebe hoje uma aposentadoria por invalidez e receber essa cartinha em casa para que ele tenha que comparecer no INSS, o INSS, na verdade, não está mais mandando isso na forma de mutirão. Mas ele continua, não significa que a pessoa não vai receber uma carta em casa, porque ele tem a obrigação de fiscalizar e de rever essas aposentadorias. Então pode ser que o telespectador ainda assim receba em casa uma carta para comparecer no INSS fazer uma perícia. Se ele está aposentado por invalidez, ele pode ficar tranquilo que por pior que seja a decisão, ou seja, se for determinado que ele volte a trabalhar, ele vai ter um período de adaptação. Vai ter um período de adaptação, exatamente. Para poder se reinserir no mercado de trabalho e se reencontrar. E só se ele for menor de 60 anos, né? Porque existe uma lei desde 2014 vigorando que diz que o aposentado por invalidez que tenha 60 anos ou mais tem direito adquirido à aposentadoria, né? Então o INSS não pode caçar o benefício desse tipo de aposentado. Se caçar, procura um advogado. Se caçar, procura um advogado de sua confiança. Preciso te perguntar, antes que acabe o programa, que o tempo passa muito rápido, o que a gente faz com as aposentadorias dos políticos? Pois é. Essa aposentadoria... Tem solução essa aposentadoria de políticos? A aposentadoria dos políticos é uma questão bastante delicada, né? Uma porque a gente vai mexer num vespeiro, como a gente fala, né?
E eles vão estar legislando contra eles, porque quem vai fazer a legislação é o próprio político. E a outra questão é essa. Porque a aposentadoria do político, ela realmente é um gravame bastante alto, né, para a Previdência Social, porque, primeiro de tudo, porque ela não tem a limitação do teto, né? O político, ele se aposenta com o valor que ele recebia. Então, se o político, por exemplo, é um senador que recebe 30 mil reais por mês, ele vai se aposentar com 30 mil reais por mês. E assim, se ele vir a falecer, a mulher dele vai receber pensão de 30 mil reais por mês. Mesmo que ele já receba alguma aposentadoria como governador, ou como prefeito, ou como, né? Exatamente. Se já estiver recebendo algum outro tipo de benefício de aposentadoria por outro cargo público, e vai somando. Acho que tem esse problema, assim, talvez seja uma das coisas que mais me incomoda, é o fato de somar esses benefícios, sabe? Então, se nós temos um governador, ele vira presidente, ele não perde a aposentadoria. Ele não perde, continua recebendo. Ele vai duplicando as aposentadorias, aposentadoria. E outra coisa também, que é o que mais incomoda, é o tempo, né? Um senador, ele trabalha 8 anos para poder se aposentar, né? Ele não tem que trabalhar... É um mandato de senador. Ele não tem que trabalhar 35 como trabalhador comum, né? É um bom negócio ser senador, então. É um bom negócio ser senador, exatamente. E isso é uma coisa que tem que ser revista, né? Só que, claro, é difícil, é muito difícil mudar, né? Porque antes de mudar a legislação, tem que mudar o pensamento dos nossos governadores, dos nossos governantes, né? E isso eu acho que é o ato mais difícil a ser feito, é mudar a mente das pessoas, né? E não as leis. Eles precisam entender que eles estão ocupando um cargo público, mas que eles não são o cargo e que o cargo não é deles. Eles estão lá para trabalhar para a população, para quem elegeu eles, para o cidadão. E aí há uma dificuldade, há uma confusão nesses interesses, no interesse público com o interesse particular. Eu acho que a própria legislação, muitas vezes, ela vem para favorecer situações... Bom, aumento de político todo ano tem. Todo ano eles votam o aumento deles. E, se a gente for pensar no aumento do salário mínimo, ele está indexado lá em... Se for o aumento, o do salário mínimo não é muito bom. O salário mínimo tem aumentado bastante, né? É pouco, mas tem aumentado. Agora, se for pegar na Previdência, quem recebe mais um salário de benefício, a atualização é ridícula. A atualização ela é sempre o menor indexador do ano, ele vai para a Previdência, né? Então, infelizmente, a pessoa que se aposenta hoje com 1,5 salário, ela está fadada daqui a 5 anos ter um salário mínimo, né? Realmente acaba não estimulando que o profissional liberal que tu comentou antes, que acaba não contribuindo, mas também não há um incentivo para que ele contribua, porque ele imagina que ele não vai conseguir sobreviver do INSS. E aquela contribuição realmente não vai dar para ele o retorno que uma previdência privada daria. Exatamente. Então, o próprio governo estimula as pessoas a fazer as coisas da forma correta, né? Nós temos que fazer o certo porque é certo, mas o governo não ajuda as pessoas a fazer o certo. Claro, então, se fosse uma boa alternativa, com certeza as pessoas contribuiriam, né? E se essas reformas... E se os bancos conseguem oferecer uma previdência privada que vai dar um retorno interessante, assim, a previdência que é pública, que tem uma injeção de dinheiro do governo, teria como fazer isso também. Com certeza. Bom, Guilherme, eu vou agradecer a tua presença, né? Nosso programa vai chegando ao fim. Deixamos aberto o programa Argumentos para todas as vezes que tu quiser retornar, né? Agradecemos a tua disponibilidade de estar aqui hoje. Quem sabe no próximo programa traz o nosso amigo Wagner para participar do programa, a gente possa continuar conversando as questões da Previdência. Então, muito obrigado pela tua presença no programa Argumentos. Eu agradeço muito o convite, Dr. Rafael. É sempre um prazer enorme vir aqui de novo na TV Santa Maria. Eu que nunca tinha vindo ainda no programa Argumentos, adorei a temática do tema. E dizer para os nossos telespectadores que o nosso escritório, Martini Medeiros Toneto Advogados, ele fica na Avenida Oswaldo Cruz, número 268, e ele está sempre à disposição das 8h30 às 6 horas e pode ser contatado pelo telefone 3025-6100. Muito obrigado. Até um próximo programa. Você, nosso telespectador, pode continuar participando, interagindo no programa, enviando e-mails, conversando conosco pelo Facebook, sugerindo pautas. Muito obrigado pela sua atenção. Até logo.